Meu nome é Renata Saavedra, eu sou jornalista e participei da produção do Mapa de Cultura do Rio de Janeiro, que é um projeto da Secretaria de Estado do Rio. O que a gente fez foi um levantamento da cultura no sentido amplo, assim, tanto personagens da cultura popular, artistas, patrimônio material e imaterial e grupos de destaque nas diversas linguagens, né, teatro, dança, circo, nos 92 municípios do Rio de Janeiro. O que foi mais interessante, assim, para mim nesse processo, né, além de conhecer uma diversidade cultural imensa, né, de todos os municípios, foi perceber o quanto coisas super interessantes eram super invisibilizadas, estavam escondidas, porque nem os governos locais entendiam aquilo como potências culturais de seus espaços, nem a mídia divulgava aquilo, né, como algo interessante. Tem também essa separação entre uma cultura erudita e uma cultura popular, né, que hierarquiza diversas linguagens. E, além disso, a gente tem também essa ideia de que a cultura é algo que é próprio de alguns espaços e alguns territórios, né? Que o que está no palco do teatro no Leblon é muito bom, mas se está no meio da praça aqui no Grajaú, ou em Madureira, ou no Meier, né, ou na Zona Oeste, não é a mesma coisa. E a gente tem uma série de grupos de jovens, né, que estão se articulando em coletivos, jovens que estão cansados desse roteiro gasto, né, e que não contempla, na verdade, nem o que a gente quer consumir, nem quem está querendo conhecer e consumir cultura, nem quem está querendo fazer, mostrar o seu trabalho, né. Senhoras e senhores, com vocês, no palquinho de Peterbrook do Sarau do Escritório, eles, Alex Teixeira. Eles. Fala aí que você... Em 2010 encontrei o Alex Teixeira, que é o cara que topou essa loucura de produzir essas ações na cidade comigo. Então, tipo, pra gente a rua sempre foi muito forte. E em 2013, depois das manifestações de junho, estão ali tomando biricutico e outro, eu falei, cara, vamos fazer um sarau, que eu acho que o sarau ele pode abarcar essas linguagens, essa parada que a gente quer fazer. A Lapa, por ser esse local onde dá pra chegar. Sarau do Escritório, toda edição tem palco aberto. Você aí quer mandar uma palavrinha, quer mandar uma poesia, quer mandar uma pirofagia, quer contar uma piada. Sou campeão, todos diziam, o meu cinturão é de poesia. A gente queria falar com os diferentes, a gente queria dialogar com a comunidade do entorno. Desde que eu me compreendo como gente, eu sou assim, que antes era um macaco, ao contrário. Eu tinha lançado um filme chamado Progresso Primavera, que era um filme sobre o meu bairro. A gente fez um grande evento para a comunidade, exibiu o filme. E ali a gente meio que não sabia, mas ali, de uma certa forma, estava nascendo o mate. A gente pensou em fazer algo mais pertinente. Algo que não fosse só uma coisa que acontecesse à mostra e depois não tivesse mais nenhuma continuidade. E aí foi nessa que surgiu a ideia de fazer um cineclube. Muitas pessoas diziam que não ia dar certo, porque nada de cultura ou nada que se fizesse em Caxias dava certo. Quem está produzindo cultura nesses espaços também tem esse obstáculo maior de conseguir comunicar para a própria comunidade em que está inserido que sim, eles podem fazer, sim, eles têm o que contar, eles têm boas ideias, eles fazem bem aquilo. A gente conseguiu ter um encontro com algumas pessoas que queriam sair um pouco dessa ideia de construção cultural a partir das paredes das ONGs. Lembro que a gente fez um filme chamado A Casa Mal Assombrada, onde a gente só tinha R$10, que tipo, foi uma parada que a gente juntou da galera, das próprias crianças, para a gente comprar pão com mortadela e tal. A partir daí a gente começou a pensar possibilidades com o cinema para a molecada de uma forma mais incisiva. Onde não colocasse eles como meros alunos, né? Mas também como participantes da ação, assim, sabe? Como fazedores e a gente enquanto mediadores. A galera começou a se reunir, pô, primeiro no Facebook, onde as pessoas levantavam várias demandas e tal, relacionadas à cultura, aos equipamentos na Zona Norte. Aí começaram a ser feitas as reuniões em espaços públicos, né? Em praças,
na UERJ. Aconteceu um convite por parte do Vitor Por Deus para que a gente começasse a fazer a ocupação no Hotel da Loucura. Já funcionava uma parte com o teatro e com uma hospedaria para pessoas que vinham de fora, e a gente começou ali uma ideia de residência artística permanente. Ele funciona assim meio que para comunicar um pouco para a galera de fora o que está acontecendo ali naquele lugar. Inicialmente a gente começou com a proposta de fazer militância a partir do audiovisual. O nosso principal evento assim, do calendário é o Cinegrada, que é um cineclube que a gente tem a proposta de trazer o protagonismo negro para as telas de cinema, já que o cinema não é uma coisa que está aberta assim, para o negro, tanto na atuação quanto como público. Poder ter um espaço para mostrar os nossos filmes, mostrar também os filmes dos nossos colegas de periferia, os filmes de produtores e diretores negros, que essa é a regra principal, porque não adianta a gente ter um outrem falando da nossa história, isso a gente já tem um monte. Esse contato de cinema e samba depois, eu acho bem bacana. De alguma forma eles estão captando. Eu sempre passei pela pracinha ali, Agripino Grieco. Aquela pracinha é um anfiteatro, né? uma ágora no meio do bairro, tem uma acústica boa. Na região central, é perto do Baixo Meier, da estação de trem. Acho que utilizá-lo é uma questão lógica, assim. Não tem nada de muito inovador nisso. Então, o Maafa é justamente esse período em que nós, enquanto africanas e africanos, né, enquanto tirados, arrancados, sequestrados do nosso continente, fomos trazidos para terras estranhas e passamos por todo esse período de declínio, né, que a gente conhece bem. O Rio de Janeiro se construiu na rua, né? A espontaneidade que a gente fala tanto do carioca, né? Essa hospitalidade, conhecer todo mundo, isso se constrói nos encontros que a rua promove. A gente viu principalmente na Zona Norte, né, que é a minha experiência de vida, as festinhas de rua, festas juninas, rodas de samba, as tiazinhas na cadeira de praia, na calçada conversando. A gente viu essas coisas sumindo, as praças ficando com grade, né? Os clubes de bairro crescendo, shoppings, então, se multiplicando. E essas manifestações cada vez mais caladas. Quem quiser aquecer além do coração, quiser aquecer também o estômago, a tia Célia está vendendo ali um feijão amigo. Além dele estar trazendo galera da Baixada, ou da própria Zona Norte que não conhecia o Meia, muita gente da Zona Sul também, é o próprio morador do Meier esbarrar com um monte de maluco, de repente, na praça, fazendo música. Que é isso, né? Tem um movimento de retorno à rua muito forte, que inclusive já virou pauta até do Estado, né? Assim, de estar usando isso mesmo, com fins políticos. O pessoal falando sobre samba, raiz africana do samba, hoje sobre a cultura, coisa que a gente não vê dentro da universidade, não vê na escola. Acho essencial, acho fantástico, acho que tem que acontecer mais e mais. Eu acho que esses movimentos têm que ser financiados, sabe? Não acho que a nossa fala, o nosso poder de atuação tem que ser cerceado pelo poder público, porque acaba que, indiretamente, o que vem a nós é isso, é o apoio financeiro em troca da divulgação e promoção de iniciativas políticas, interesses partidários, e o nosso objetivo não é esse. Então hoje a gente não recebe incentivo nenhum, mas até por uma opção mesmo, porque acaba sendo o preço da nossa liberdade. A gente formava o mate porque a gente era frágil sozinho, né? E a gente pensou, pô, se a gente junto, a gente consegue ser mais forte. Nesse sentido, o mate também é um provocador, né? O mate ele não é uma coisa centralizada, onde tem uma organização onde decide qual vai ser o próximo filme, qual vai ser o próximo... As coisas vão surgindo a partir dos seus integrantes, dos desejos e vontades dos seus integrantes. O patrão ficou maluco, R$5 é a cachaça. Também tem um lambe-lambe de colecionador. Você quer levar o Lion e colocar na sua geladeira? Exatamente, basta adquirir ali o lambe-lambe do Lion, R$5.
Um salve aí pro Norte Comum, tamo junto. Há uma interação entre os grupos, entre os fazedores de cultura da metrópole. E o Sarau do Escritório ele é muito isso. Ele é feito por outros grupos também, que estão ali colando, estão ali somando, seja na programação, seja no produtor convidado, seja na divulgação. Não é só o Cafuné na Laje, não é só o Crua, não é só o Leão Etíope, não é só o Norte Comum. Né? Pô, a galera tem abraçado os eventos, assim, né? Tipo, tem chegado junto com um projetor, tem chegado junto com o estilo e tal, e isso eu acho que tem sido bem legal, e eu acho que a gente caminha para uma ideia de coletivão que eu acho que é a parada, assim, né? Eu acho que isso é uma carência que tinha na cidade, que agora a gente está ocupando esses espaços. A ocupação, ela nasceu como uma ação política, né, de imóveis inativos, de famílias sem teto, e já virou uma... Pulam de pagode, de swing me renegando, burguesia, bossa nova, samba rock ou sambanejo, mas a minha existência vem da humilde resistência, pois eu sou samba oriundo dos terreiros, a voz do morro do meu Rio de Janeiro. Eu sou samba. A poesia é somente meu mundo, sem violência, sem roubo, enfim, um eterno paraíso. A gente está falando de cultura popular. É uma cultura popular que a gente faz agora. Da feira, do ambulante de trem, do cara que está na rua, essas figuras que a gente encontra quando circula pela cidade. Eu acho que a todo momento a gente está produzindo cultura popular. É trazer as pessoas para dialogar entre si e com o espaço. É viver a cidade como um espaço de afeto, né, de criação. E aqui o que funciona, a primeira pessoa do plural, nós, não, nunca, eu. Ao povo da rima que nunca se cala, fazer poesia lavando ar. Ao povo oprimido, assalariado, ao povo espremido no pisão lotado. Ao povo oprimido, assalariado, ao povo espremido no pisão lotado.